Deus seja louvado. Vou ler uma palavra aqui, qual o Senhor põe no meu coração. Salmo 37. Não te indignes por causa dos malfeitores. A prosperidade dos pecadores acaba e somente os justos serão felizes. Salmo de Davi. Não te indignes por causa dos malfeitores, nem tenha inveja dos que obram iniquidade, porque cedo serão ceifados como a erva e murcharão como a verdura. Confia no Senhor e faz o bem. Habitarás na terra e verdadeiramente serás alimentado. Deleita-te também no Senhor, e Ele concederá o que deseja o teu coração. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, e Ele tudo fará. Ele fará sobressair a tua justiça como a luz, e o teu juízo como o meio-dia. Descansa no Senhor e espera nele. Não te indignes por causa daquele que prospera em seu caminho, por causa do homem que executa astutos intentos. Deixa a ira e abandona o furor. Não te indignes para fazer o mal, porque os malfeitores serão desarraigados. Mas aquele que espera no Senhor herdarão a terra, pois ainda um pouco e o ímpio não existirá. Olharás para o seu lugar e não aparecerá. Mas os mansos herdarão a terra e se deleitarão na abundância de paz. O ímpio maquina contra o justo, contra ele range os dentes. O Senhor se rirá dele, pois vê que vem chegando o seu dia. Os ímpios puxaram da espada e entesaram o arco para derribar o pobre e necessitado, e para matar os de reto caminho. Mas a sua espada lhes entrará no coração, e os seus arcos se quebrarão. Vale mais o pouco que tem o justo do que as riquezas de muitos ímpios, pois o braço dos ímpios se quebrará, mas o Senhor sustém o justo. O Senhor conhece os dias dos retos, e a sua herança permanecerá para sempre. Não serão envergonhados nos dias maus, e nos dias de fome se fartarão. Mas os ímpios perecerão, e os inimigos do Senhor serão como a gordura dos cordeiros, desaparecerão, em fumo se desfarão. O ímpio toma emprestado e não paga, mas o justo compadece-se e dá. Porque aqueles que ele abençoa herdarão a terra, e aqueles que forem por ele amaldiçoados serão desarraigados. Os passos de um homem bom são confirmados pelo Senhor. Irmão, depois vocês fazem a leitura nas suas casas, terminando a leitura, porque é muito extenso essa palavra aqui, é muito longo. Davi aqui, na sua velhice, ele deduziu e afirmou com certeza que o justo prevalece. No dia do julgamento não sai condenado. O justo empresta e dá, se compadece. A sua descendência permanecerá para sempre. Ele foi um homem que quando era moço, era um homem que estava a serviço do rei. E ele era um homem que temia muito a Deus. Ele tinha o Espírito Santo, habitava dentro dele. E sabemos que todo momento, alguém que tem o Espírito Santo de Deus sente sede da palavra. Eu quero acreditar, meus irmãos, que Davi, ele não perdeu a oportunidade de ler uma palavra de Moisés, da lei.
Ali falava ali que muitas palavras ali falava que aquele que obedece a Deus, os inimigos iriam fugir deles, que 100 homens fazeria 5.000, 10.000 correrem. Era um rapaz que lia a palavra ali de Deus, porque o Espírito Santo, irmão, esse Espírito que habita em nós hoje, que habitou em Davi, é o mesmo que habita em nós. Ele desperta a nossa alma para orar, para buscar, para sentir sede, para fazer a vontade de Deus. Mas naquele tempo era mais com intensidade, porque aquele tempo era mais aparente, era mais visão, era mais revelação, era revelação plena, aleluia. Ali Deus se manifestava em fogo. Irmão, chegou nos nossos tempos, hoje o Espírito Santo manifesta o seu poder de fogo dentro de nós, aquece o nosso coração e nos desperta um zelo tão grande que faz nós pregar a lei, o mandamento. Mas naquele tempo, meus irmãos, era tudo com cautela, com respeito, porque quem ousava, irmão, fazer alguma coisa que não era do agrado do Senhor, de repente, esse homem era fulminado, irmão. Era muito sério aquele tempo. Era o tempo que o povo levava a Deus, irmão, sabe como? Muito sério, muito sério. O povo não falava do nome de Deus em vão. Esse tempo aqui, o povo não brincava com o nome de Deus. Esse tempo aqui, o povo não blasfemava do nome de Deus. Blasfemou do nome de Deus, era apedrejado, meu irmão. Era o tempo que as pessoas levavam mais seriedade e é o tempo que Deus estabeleceu. Eu quero manifestar quem eu sou. Mas para mim me manifestar tem regras. Então eu vou estabelecer o juízo de morte. Por quê? Porque se eu manifestar a minha glória, eu vou consumir todos eles como Sodoma e Gomorra. Então Deus estabeleceu a lei. O que blasfemar será morto, apedrejado. E foi estabelecendo cada ordem. Pessoas que blasfemassem, que falassem coisa, fizessem coisa que não agradasse a Deus, os homens o julgariam e matavam. Então a intensidade dessa época era respeito total, irmão, com a presença de Deus. Aqui o povo temia a Deus, por isso que manifestava muito a presença de Deus, meus irmãos. Mas hoje não. Hoje está muito difícil de nós ver milagres e sinais, porque tá muita gente brincando com a palavra de Deus, irmão. Já não sente mais o Espírito Santo. Já não sente mais o Espírito pulsar dentro do coração. Desconhece isso. O que é isso? Serve a Deus por status, talvez. Aleluia, Jesus. Serve a Deus por brincadeira. Aleluia. Mas eu quero dizer... O homem que serve a Deus de puro sincero coração, está aqui a palavra. Tá vendo lá fora, meu irmão? Eu vou revelar uma coisa para vocês. Ele só espera aí o momento de eu começar a pregar aqui. Já vem gente falar para tirar minha comunhão. Mas dessa vez eu vou envergonhar eles, vou ficar em silêncio. Vou pregar minha pregação aqui. Então, meus irmãos, o ímpio serão... Ai, tô até batendo ali, ó. Irmão, glória a Deus isso, pra você ver. Mas eu não me ofendo, não. Os ímpios, irmão, não existirá mais. Você vai vir lá naquele lugar, ele já não vai estar mais lá. Mas o justo permanecerá para sempre, herdará a terra. O pão nunca vai faltar, não vai faltar o pão. Deus vai abençoar. Ele fala para nós descansar no Senhor, irmão, porque só Ele pode nos fazer triunfar e ter a garantia da benção. Esperar na lei de Deus e nos seus mandamentos, guardar ali dentro do coração. Irmão, o pecado, irmão,
ele habita, irmão, nos nossos membros e, consequentemente, irmão, a gente erramos por natureza por causa do pecado de Adão. Porque hoje nós temos conhecimento do pecado e por ter conhecimento às vezes nós andamos sem freio, fazemos coisas que não agradam a Deus. Inclinação para o mal. Mas Deus, Ele deu o Espírito Santo para nós, o poder para nós se controlar, ter moderação. A gente consegue se moderar, a gente consegue, irmão, se acalmar no momento tão difícil. O coração aquece tanto, mas, irmão, mas Deus coloca o Espírito Santo, irmão, Ele é tão poderoso. Ele é poderoso para falar, mas Ele é poderoso para nos controlar também. Mas aqui ele começa a falar, irmão, que os ímpios, eles armam laços, arcos, mas entrará no próprio coração deles. Vale mais o pouco, tá entendendo? Do que muitas, tá entendendo? Irmão, servir o Senhor é a coisa mais bela nesse mundo. Mas uma coisa que eu quero despertar, meus irmãos, é que cobiçar não é uma coisa normal. Adulterar não é uma coisa normal. Tá entendendo? Falar mal dos outros não é uma coisa normal. Tô falando dos outros porque é verdade, não é uma coisa normal. Ah, vou provocar a ira dele, não é uma coisa normal. Isso tudo, irmão, é pecado, é blasfêmia, é uma coisa, irmão, que Deus não se agrada. Olhamos para Jesus, qual que foi a postura do Senhor Jesus, irmão? O Senhor Jesus, ele cumpria a missão. Ele estava com a noiva de Deus, anunciando. E quem via provocar ele, isto é, falar mal dele, né? Como falou mal quando a serpente falou mal do Senhor, do Deus, falou que era tudo mentira aquilo que Deus tinha falado. O Senhor Jesus falando a verdade ali, e eles falando que Jesus não era um demônio, que Jesus não era a verdade que estava falando. Sendo que, vamos se dizer assim, a verdade de Deus, a verdade que era uma palavra, se tornou carne, e a carne estava andando. E essa verdade é Jesus Cristo. E aí que a palavra de Deus, em vida, em carne, e aí estava andando e o adversário falando que a verdade de Deus era mentira. Não estava falando somente contra Jesus, irmão. Estava falando contra o próprio Senhor Deus. Por isso que o Senhor Jesus falou que eles eram semente da serpente, porque eles queriam matar a verdade. Maldito é o homem que quer matar a verdade. Quer dizer, sabe o que é, irmão? É o homem que sabe a verdade e quer enganar, quer mentir, quer esconder a verdade. Não quer falar a verdade, ele nega a verdade, ele encobre a verdade, ele não fala a verdade, ele odeia a verdade, porque ele quer matar a verdade, ele odeia a verdade. Porque, irmão, a palavra fala assim que os mentirosos não herdarão o reino dos céus. Tá entendendo? E nós, que sabemos a verdade, nós vamos encobrir a verdade? Pode ser qualquer coisa, meu irmão. Tem uma pessoa ali, você vê ali, ó, falou a verdade, é verdade mesmo, irmão. Agora você pega e vai mudar, a pessoa anda certo e você fala mal da pessoa. Coisa que a verdade não é essa, a verdade é que a pessoa anda certo. A verdade de Deus diz que a gente tem que falar bem dos nossos inimigos. E você vai falar mal, você está matando a verdade. Você está crucificando o Senhor Jesus. Jesus, ele é o representante da verdade. Mas tem pessoa, irmão, leviana, usa a verdade para competir. Certo? Quando a sua verdade vem competir comigo, olha só o que eu vou te dizer, meu irmão. Olha só o que o justo fala.
Glória a Jesus Cristo. Olha que Jesus vai falar. A sua verdade quer competir, a sua verdade quer me matar. Então eu perco para a sua verdade. Sabe por que eu perco para a sua verdade? Porque é verdade. Tá entendendo? Você vai me ofender, falar dos meus defeitos, falar que eu tenho mesmo. Eu vou perder para você, porque isso é verdade. Isso é verdade. A sua verdade me mata. E eu desejo morrer pela tua verdade, porque é verdade. Louvado seja Deus. Glória a Deus. Irmão, Jesus Cristo, irmão, Ele é a verdade. E as pessoas queriam matar a verdade. Como vamos matar a verdade, irmão? Você vê que a verdade ela é dura para sempre. A verdade, ela é, como diz o mundo, a mentira tem perna curta. Mas a verdade é eterna. Matou a verdade. Mas para dizer que a verdade permanece, que a verdade ressuscitou. E permanece eternamente. Permanece eterno. Nunca vamos vencer a verdade, irmão. Nós que somos cristãos, meus irmãos, se preparam, porque o mundo vai usar a verdade para nos matar. E vamos morrer com honra. Nós aceitamos essa verdade porque é verdade. Mas nós não vamos ir antes do tempo, porque a palavra diz que vocês são ímpios e os seus fins se deleita, irmão. Eu não devia ter falado isso agora. Mas, irmão, a verdade é que a gente tem que... A verdade é... Sabe o que é verdade? É o mandamento de Deus. É a lei de Deus. Essa é a verdade de Deus. Essa é a verdade que o Senhor Jesus trouxe. Porque Jesus falou, a carne para nada aproveita. O que aproveita é o que Jesus falava. O Senhor Jesus falava da palavra. Ele falava dos santos mandamentos do Criador. Ele falava dos santos mandamentos do Senhor Deus. Ele falava desde a lei de toda, irmão, da lei toda. Jesus falava da lei toda. Ele não aboliu a lei, ele não mudou a lei, irmão. Certo é que algumas coisas agora Deus tolera. Deus é tolerante agora, mas não é a vontade de Deus que o homem erre. Deus tolera, irmão, mas tem consequência aos erros, porque você vai se contaminar com alguma coisa. Vocês são espirituais, vão entender. Mas vai vir enfermidade, porque vai vir. Mas, irmão, Deus tolera, vai ter salvação, vai. Mas infelizmente não vai ser bom. Irmão, o justo, irmão, ele tem uma luz. Ele tem uma luz que anda com ele. Os ímpios não gostam. E quer matar a luz. Mas os mansos herdarão a terra, irmão. Glória a Deus. Herdarão a terra e se deleitarão na abundância da paz, diz a palavra. O ímpio maquina contra o justo. Tá entendendo? Quem maquina, irmão, não é de Deus. Maquinando contra o justo. Se você maquinar contra, Deus não vai se agradar. Porque o Senhor vai se rirar, rirá, e porque tá chegando o dia dessa pessoa, porque se voltou contra Deus de Israel, se voltou contra o Senhor, voltou contra o justo, porque o ímpio, ele persegue o pobre, o necessitado. Deus tem um amor pelo pobre necessitado tão grande, irmão, sabe por quê? Porque o pobre necessitado, a única solução dele é Deus. E Deus ama aquele que é dependente de Deus. Viu quem é rico? Você que é rico, tem muita posse, começa a depender mais de Deus. Você vai ver como Deus vai
te abraçar mais, irmão. Tá entendendo? Irmão, nós temos tristeza sim, irmão. Temos sim, tenho tristeza, eu tenho minhas tristezas, eu tenho minhas angústias, eu tenho meu sofrimento. Mas a palavra garante que a paz, a mudança de paz e alegria. E a palavra garante que os nossos inimigos, cada um a um, Deus vai derrubando cada um por um. Sabe por quê, irmão? Porque ninguém pode parar o crente. Ninguém pode parar o crente. Sabe por que não pode parar o crente? Sabe por quê? Porque, irmão, porque o caminho é Jesus. Glória a Deus. Esse caminho alto e sublime que falou Isaías é de Deus, irmão. Então nele nós passeia, caminha, pula, alegra e nada pode nos parar. E se o inimigo tentar entrar nesse caminho nosso, ele vai morrer. Irmão, essa é a palavra, irmão. Vocês têm que entender. Os ímpios serão ceifados. Tá entendendo? Serão ceifados. Nós vamos olhar, não vai ver mais lá. Mas o justo é como a aurora. É como a aurora. Permanece para sempre. Tá entendendo? Porque, irmão, tem pessoa que vai falar do nosso defeito que nós temos mesmo. Mas nós não podemos ir contra a verdade, mas sim pela verdade. Nós aceitamos o que falam contra nós, do nosso sentimento, talvez a nossa vaidade, talvez da nossa ira, da nossa maldade que nós temos um pouco, que nós não queremos ter, mas nós temos. Mas a gente odeia isso que está em nós. Eu odeio isso que está em mim. E às vezes as pessoas querem se aproveitar disso e querem falar, tá bom, eu aceito, irmão, é a verdade. Não tem como retrucar com isso, eu vou pela verdade. Bendito seja Deus. Mas não vou avante nessa palavra não, que Deus não autoriza o ir avante. Porque Deus vai tocar no seu coração aí. Kamanaio, Kamasugamai, Kimanaio, Kimai. Atoya Shoyama, Anashorama, Tomar. Porque Davi ele falou, fui moço, agora sou velho, mas nunca vi. Ele nunca viu um justo, nunca viu. Ele nunca viu. Olha, irmão. É a palavra, irmão, aqui, ó. Que palavra, irmão. Então vocês leem aí, vocês vão entender, irmão. Então a verdade é um mandamento de Deus que permanece eternamente. A lei de Deus é que nos garante a alegria e a posse da vitória. A obediência aos mandamentos nos garante, irmão, uma vida de sossego e de paz e de poder, para nós ter poder para vencer, para nós ter poder, para nós andar com a cabeça erguida, para nós ter poder, irmão, de nós se controlar. É a lei de Deus, e aí essa lei está dentro do nosso coração. Por quê, irmão? Porque nosso coração está todo tipo de mal, mas a lei está dentro do nosso coração. Glória ao nome do Senhor Jesus Cristo. Nós temos capacidade e poder para fazer o bem. Vamos errar, irmão? Erramos sim. Eu erro também. Não, eu não erro, irmão. Sim, mas, irmão, a lei tem que estar dentro do nosso coração, irmão. Tá? A gente obedecendo os mandamentos, a gente vai bem.
Qual mandamento é esse, irmão? De Gênesis, Apocalipse. Observa e faz tudo o que está escrito nessa palavra. Essa é a palavra. Faz tudo aqui. Faz tudo. Respeita Deus. Respeita o nome do Senhor Deus. Anda com seriedade. Não brinca. Tá bom? Deus abençoe e a paz de Deus. Deus seja louvado.